Imagine que agora, neste exato segundo, um interruptor fosse desligado. Tudo o que você usa para dizer ao mundo quem você é simplesmente some. Sua carreira, sua reputação, seu saldo bancário, seu sobrenome e até as pessoas que você ama. Se sobrar apenas você, o silêncio e uma sala branca, quem é você? O que restaria de sentido na sua existência se você não tivesse nada para exibir? Talvez o grande drama da nossa geração não seja a falta de oportunidades, mas a fragilidade da nossa identidade. Nós construímos nossa vida sob a areia, apoiada em condições. Se o emprego vai bem, eu existo. Se eu termino um relacionamento, eu desmorono. Se o reconhecimento vem, eu me sinto alguém. Nós nos tornamos viciados em condições favoráveis. Mas e quando a vida deixa de ser gentil? O que acontece com você quando o plano falha? A verdade que evitamos é que a maioria de nós só funciona bem apenas quando o cenário colabora. Estamos vivendo vidas largas em aparências, mas perigosamente rasas em fundamentos. A maioria dos manuais de autoajuda vão te dizer para ir em busca do sucesso. Viktor Frankl, sobrevivente de 4 campos de concentração, mostrou que o sucesso é um subproduto e que buscá-lo diretamente é o caminho mais rápido para o vazio. Hoje eu não quero te motivar, eu quero te desinstalar. Hoje nós vamos falar sobre a única coisa que importa quando tudo nos é tirado: o sentido. E para isso precisamos olhar para o lugar mais escuro da história humana, através dos olhos de Viktor Frankl. Mas antes, deixa aqui o seu like e se inscreva no canal se você procura conteúdos que transformam. Viktor Frankl, neuropsiquiatra austríaco, filósofo, famoso por criar a logoterapia, foi levado para os campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, sendo, portanto, um sobrevivente do Holocausto. Ele não descobriu o sentido da vida em um retiro de luxo ou em um momento de reconhecimento pessoal. Ele o encontrou onde a vida era impossível. Ele perdeu tudo: sua esposa que estava grávida, seus pais, seu nome, seu manuscrito que era a obra da sua vida e sua dignidade física. Ele não reescreveu a sua teoria em um escritório confortável. Ele foi despido, literalmente. Sobreviveu à tentativa máxima de apagamento da alma humana. Teve a capacidade de permanecer de pé, mesmo quando o chão desapareceu. Entrou em Auschwitz como um médico renomado e se tornou o prisioneiro 119.104, um número que ele carregou como símbolo da desumanização, mas que também se tornou central para sua mensagem. Ele viu homens que tinham tudo se entregarem à morte em poucos dias, porque perderam o status. O corpo estava vivo, mas a alma já tinha morrido, porque não tinha mais um para quê. Mas ele também viu homens que não tinham nada, e mesmo em uma situação de fome extrema, dividiam seu último pedaço de pão. Ele provou que a busca do homem não é pelo prazer ou pelo poder, mas pelo sentido que você dá ao seu momento de agora, mesmo que seja um momento de inferno. Hoje, o convite é para você descobrir que tipo de liberdade ninguém, nem a economia, nem a tragédia, nem o tempo, pode tirar de você. Vivemos em uma era de anestesia. Temos conforto, tecnologia e infinitas opções de entretenimento. Mas, ironicamente, nunca estivemos tão exaustos emocionalmente. Muitos de nós passamos a vida tentando evitar o sofrimento a qualquer custo. Nós nos ocupamos para não ter que sentir, para não ter que habitar a nossa própria história. Fugimos do desconforto, da dúvida, da dor. E ao fazer isso, acabamos fugindo da própria vida. O resultado é o vácuo existencial. É aquela depressão do domingo à tarde, é o cansaço que o sono não cura. É o peso de uma vida cheia de coisas, mas vazia de significado. Viktor Frankl provou que entre o estímulo, que pode ser
uma perda, uma tragédia, um insulto. E a sua resposta existe um espaço. E é nesse milímetro de espaço que existe a sua única e real liberdade. A de escolher quem você vai ser diante do inevitável. Frankl não escreveu o livro best-seller Em Busca de Sentido como um livro de memórias trágicas, mas como um laboratório psicológico. Ele observou que aqueles que sobreviviam não eram necessariamente os mais fortes fisicamente, mas aqueles que tinham um porquê. Como dizia Nietzsche, e Frankl citava muito, quem tem um porquê para viver aguenta quase qualquer como. De acordo com Frankl, o sentido da vida não é algo que você inventa para se sentir bem, é algo que você detecta. E isso acontece em 3 dimensões. Primeiro, através da criação, o sentido do trabalho como serviço. Não é sobre o seu cargo, mas sobre a sua contribuição. No campo de concentração, o trabalho era escravidão, mas Frankl, enquanto trabalhava na neve, encontrou sentido ao reconstruir mentalmente o seu manuscrito perdido, pensando em como aquilo ajudaria os outros no futuro. Ele não estava fazendo isso para acabar com a dor, mas para dar sentido a ela. Quando você coloca a sua alma em uma tarefa, você dá sentido para aquilo. No trabalho, você está servindo a algo maior ou está apenas trocando suas horas por dinheiro? O esgotamento muitas vezes não vem do excesso de trabalho, mas da falta de propósito naquilo que se faz. Se o seu trabalho sumisse hoje, para quem você faz falta? O que deixaria de ser cuidado? Segundo, o sentido do amor como transcendência. Frankl conta que, mesmo com o horror dos campos de concentração, o vislumbre de um pôr do sol ou a memória do rosto da sua esposa trazia uma força transcendente. Ele sobrevivia conversando mentalmente com a sua esposa, sem nem saber se ela estava viva ainda. O amor é a única forma de captar outro ser humano no núcleo mais profundo da sua personalidade. Se você perde tudo, mas ainda é capaz de amar uma pessoa, uma ideia ou uma recordação, você ainda não foi derrotado. Se você pode ser tocado pela beleza do pôr do sol ou por uma memória querida, mesmo na dor, você ainda é livre. Terceira dimensão, através da atitude perante um sofrimento inevitável. Aqui está a essência da resistência, o ponto de maturidade. Frankl diz que sofrer desnecessariamente é masoquismo, mas sofrer o inevitável com dignidade é a maior das conquistas. A última das liberdades humanas é você escolher a sua atitude diante de uma situação que você não pode mudar. Quando não podemos mudar algo, o destino nos lança um desafio, a mudança interna. É aqui que você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna mestre do seu caráter. A pergunta não é por que a vida é tão difícil, mas quem eu vou ser enquanto a vida é difícil? Pare de perguntar o que a vida tem a te oferecer. A vida não te deve nada, é você quem deve algo a ela. Viver é ser interrogado pela vida a cada hora e responder com ações. Você não pode esperar que o mundo te entretenha enquanto você não assume o peso da sua própria liberdade. E liberdade não é fazer o que se quer, é ser capaz de escolher quem você será diante do que a vida faz com você. E essa é a única coisa que ninguém pode te tirar. Mas aqui eu preciso fazer uma pausa necessária. Eu sei que há pessoas que enfrentam o abismo de uma depressão clínica ou uma patologia psiquiátrica, que são provocadas por uma combinação de fatores biológicos, ambientais, genéticos e psicológicos. Nesses casos, a biologia pesa e o primeiro passo de sentido é o tratamento integral, é a busca por sobrevivência física. Frankl, como psiquiatra, sabia que a depressão, uma doença complexa e multifatorial, pode ser neuroquímica. Quando a pessoa está em um quadro de depressão grave, a máquina, o
corpo e o sistema límbico está quebrada. Ela não tem dopamina ou serotonina para sentir motivação. Isso não é uma preguiça existencial, isso é uma patologia. Exigir vontade de sentido de alguém que está em uma crise profunda de depressão sem suporte médico seria como pedir uma pessoa com a perna quebrada para ela correr uma maratona. Se esse é o seu caso, o seu próximo passo de sentido é você buscar ajuda profissional. Isso não é fraqueza, isso é responsabilidade. Agora, se você é funcional, mas usa o seu cansaço como escudo para não olhar para dentro, tem saúde física e emocional, mas escolhe se esconder atrás de distrações, prazeres vazios e reclamações constantes para evitar a responsabilidade de dar um rumo para sua própria vida, isso pode ser preguiça existencial, ou seja, prefiro me sentir vítima do meu destino do que assumir o peso da minha própria liberdade. E olha, eu não quero que você saia daqui mais motivado. Quero que você saia daqui assumindo a sua responsabilidade. Reflita sobre esses 3 pontos. Se tudo que você tem hoje, cargo, dinheiro, posses, a sua beleza, se tudo fosse tirado de você, quais virtudes te sobrariam hoje? Liste 3 valores que ninguém pode tirar de você. Segundo ponto, olhe para o seu maior problema atual. Pare de tentar fugir dele. Pergunte: se essa dor fosse um professor, o que ela estaria tentando me ensinar? Que tipo de pessoa essa dor está tentando me forçar a ser? Assuma essa versão. Terceiro ponto, em um momento de estresse hoje, pare por 5 segundos. Lembre-se do espaço entre o estímulo e a resposta. Escolha a resposta que honra a sua inteligência emocional, não aos seus impulsos. Viktor Frankl escreveu que nós não deveríamos buscar o sentido da vida como se fosse um tesouro perdido, mas sim perceber que nós somos os interrogados. Não existe um final feliz garantido. Existe apenas a possibilidade de ser digno da dádiva da vida, não passando por ela como um sonâmbulo. A vida é um teste de resistência e a resposta que você dá agora, no seu cansaço, na sua dúvida, nessa sala branca, é a única coisa que define quem você é. Se está tudo bem na sua vida, não desperdice sua energia em conforto vazio. Mas se hoje o seu único sentido for sobreviver a esse dia, faça com a maior dignidade possível. Isso já é um triunfo.